Vamos ver. Opa! Começou, tá gravando, estamos ao vivo. Muito bem. Pessoal, olha só, então só para deixar clara aí a dinâmica aqui da nossa fala, né? Então nós faremos como vocês estão acostumados, já viramos aí especialista em lives, ninguém aqui é sertanejo, né? Ninguém aqui é cantor profissional, mas todo mundo já está mais que acostumado com as lives. E elas têm nos ajudado aí no esclarecimento de alguns temas. Então, nós vamos usar a seguinte dinâmica. Se você tem dúvidas, você pode mandar no chat, né? Eu leio e respondo aqui a sua pergunta. Ou você pode utilizar o áudio, tá bom? Aí é só ativar o seu áudio, pedir a fala, e aí eu paro de explicar e você pode fazer a sua pergunta. Mas aí eu só peço certa ordem aqui, para a gente não ficar batendo cabeça, né? Então, eu peço que você mande a pergunta depois que eu explicar aquele bloco de informações. Porque primeiro, como é que vai acontecer a nossa aulinha de hoje? Eu tenho um primeiro bloco, que é o bloco das informações e dos avisos, de alguns combinados agora para a unidade 2, que começa hoje, né? Quero falar sobre avaliação, sobre atividades, sobre faltas. Então, é um bloco de avisos. E aí, ao final deste bloco de avisos, vocês podem fazer perguntas, tanto pelo chat quanto pelo áudio. O segundo bloco é o bloco do conteúdo. Eu quero esclarecer pontos centrais para vocês, tá? E eu prometo que não vai ser chato, não vai ser extensivo. Nós vamos ao ponto para que vocês tenham clareza, para quando forem lá para a plataforma estudar a resenha que está disponível, né? Vocês tenham clareza sobre o que trata. Na verdade, a nossa aula de hoje, que é a aula 10, ela é uma aula de conclusão da aula 8. Vocês se lembram que eu disse que os conteúdos sobre os paradigmas da exclusão social, eles não cairiam na prova. E aí eu deixei de fora para tratarmos na unidade 2, na segunda unidade. E eu me lembro que na aula 8, então, eu pedi uma atividade, que foi uma produção de texto, né? E aí essa produção de texto, ela serve para a aula de hoje. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer. Então, o primeiro bloco é o bloco dos avisos, o segundo bloco é o bloco do conteúdo da nossa aula, para concluirmos, né? Aquela aula 7, aula 8, agora a aula 10, para fecharmos a discussão sobre os paradigmas da exclusão social. E aí, o último bloco é o direcionamento para a atividade, para os esclarecimentos da atividade. E aí, no final de cada bloco, vocês podem fazer as perguntas, tá? Se houver dúvidas, ou se você ficar ansiosa demais, pode usar o áudio mesmo no meio da fala. Às vezes eu estou explicando, principalmente na hora do conteúdo, né? Eu estou explicando uma coisa e aí você precisa fazer aquela pergunta, senão a ideia escapa. Então você pode fazer isso, fique tranquilo, tá bom? Essa é a dinâmica da nossa aula de hoje. Lembrando que a ideia das lives é que elas sejam um momento de esclarecimento, de orientação e de direcionamento, para que ninguém fique perdido, né? E para que ninguém também perca essa sensação de que o trabalho pedagógico está acontecendo. Então, as lives, elas têm essa função, nos aproximar e mostrar para vocês que, tanto vocês daí, estudando, quanto nós de cá, montando a trilha de aprendizagem do ambiente virtual, estudando, montando material, todos estamos seguindo um percurso pedagógico, né? Então, não é porque as aulas presenciais elas foram suspensas temporariamente que o trabalho pedagógico deixou de acontecer, muito pelo contrário. E aí eu posso até dar um testemunho nesse sentido, né? Eu já até falei para vocês em tom de brincadeira, mas é sério. Eu vou dormir pensando na alimentação da plataforma, nas lives, nas videoaulas, eu acordo pensando nisso, eu acordo cedinho e já vou começando a fazer o meu trabalho, e daqui a pouco eu assusto, já é a hora do almoço, eu almoço, volto, trabalho e volto de novo à noite para fazer a live. Então, eu tenho trabalhado em 3 períodos, por isso que eu tô com essa cara de bolacha, né? Então, antes de fecharem os parques, eu estava aí me divertindo, correndo aqui no parque próximo da minha casa, corria 10 quilômetros por dia. Só em março, até o dia 12, eu corri 107 quilômetros entre caminhadas mais fortes e trotes, né? Corridas e tal. Eu estava bem atlético e tudo mais, só que eu perdi o foco.
Na verdade, eu perdi o foco da atividade física e coloquei o foco completamente aqui na questão das atividades virtuais, né? Das nossas aulas pelas lives, então eu acabei desfocando da atividade física, que é um grande pecado. Vocês não podem fazer isso, porque a atividade física ela é bom para o corpo e também bom para a nossa mente, né? Corpo são, mente são, já dizia aí o filósofo antigo. E por isso que eu tô com essa cara assim de bolachinha, de cansado e tal, porque realmente tem sido bem puxado mesmo. Mas eu confesso que tem sido também divertido, prazeroso, eu tenho aprendido muita coisa, né? Aprendido a lidar com ferramentas novas, aprendido aí a lidar com esse formato de ensino, que não é educação à distância. Eu acho que é importante que a gente esclareça isso. É ensino remoto, e no ensino remoto nós temos algumas características importantes, como essa proximidade com relação às lives, né? Então, as lives, elas nos aproximam. Quando vocês têm dúvidas e mandam a dúvida lá no fórum de dúvidas, ou pelas mensagens, ou me mandam um e-mail e tem essas respostas, e que são respostas que não demoram, né? Eu sempre faço questão de não deixar vocês esperando muito. Então, isso caracteriza o ensino remoto, é uma proximidade. Nós estamos presencialmente fixados num ponto, mas a dinâmica está acontecendo, né? A interação está acontecendo. E a live, ela nos ajuda nesse sentido, tá bom? Então, agora que nós somos 11 coleguinhas, eu quero começar dando os parabéns aí para vocês, né? Eu acho que é importante dizer o quanto vocês amadureceram aí nessas últimas semanas. Então, parabenizar primeiro pela questão da adaptação às aulas remotas, né, de passar do ensino presencial para o ensino remoto, aprender a usar a ferramenta, né, você que talvez não tinha tanta familiaridade com o ambiente virtual de aprendizagem, com o Moodle, né, agora tem, aprendendo a utilizar o Google Meet, outras ferramentas. Então, em um mês e pouquinho, nós nos tornamos aí quase que especialistas, né, em ferramentas de comunicação, de ensino. Isso é muito bom. Então, os parabéns aqui e as felicitações por vocês terem sido corajosas, né? E muito firmes nesse sentido, não terem abandonado o curso. Lembrando que isso aqui é só um momento, daqui a pouco nós vamos retornar. Não sabemos quando exatamente, mas nós retornaremos, então isso é o momento. Eu acho muito corajoso da parte de quem toma a decisão de não desistir, né? Ou de não pausar. Afinal de contas, o projeto da vida continua, né? Os percalços, eles são reais, mas o projeto de vida precisa ser maior. Então, os meus parabéns aí a você que não desistiu, que continuou, né? Aos trancos e barrancos, como se diz, muitas vezes estressada com o conteúdo, com o texto relativamente difícil que o professor passava, mas você está aqui, está inteira, está continuando. E o segundo parabéns, ou a segunda felicitação, são pelas notas, né? De forma geral, vocês foram muito bem na minha prova. Mais de 90% aí da turma gabaritou a prova, tirou 7 pontos. Aqueles que não conseguiram tiraram notas muito boas, né? Notas na casa dos 6, né? Ou acima da média daquela prova específica. Então, vocês foram muito bem. Vocês foram bem, vocês se comprometeram com as atividades, vocês se comprometeram com acesso. Isso é importante, refletiu na nota de vocês, que está lançada desde a semana passada. Então, fiz questão de que na semana passada mesmo, vocês fizeram a prova na quinta, e aí na sexta-feira pela manhã estava tudo bonitinho lá. Alguém mandou aqui uns comentáriozinhos, né? A Lília falou que passou perto de desistir. Mas é isso mesmo. As dificuldades, elas aparecem, não quer dizer que nós sejamos 100% convictos, não, Lília. Às vezes a gente reconsidera mesmo, né? A gente pensa em dar uma pausa, pensa em desistir, mas aí vem um desejo maior, que é aquele desejo ligado ao projeto de vida que nós temos, né? Muito bem, a Ariane colocou aqui uma expressão bem exclamática, né? Eu não vou repetir, porque está sendo gravado, mas é por aí, Ariane. Ariane, não é Ariane, é Ariane. Então é por aí mesmo, vocês são fantásticas, né? Eu acho que o esforço de cada um mostra isso. E mostra também, gente, que, olha só,
a nossa disciplina, ela não está aqui de bobeira, né? A Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania, não é uma disciplina para amadores, né? Nós não estamos aqui brincando, estamos aqui lidando com conceitos que são conceitos muito importantes para a área da pedagogia, para a área da educação, né? Para entendermos a sociedade. A gente está lidando aqui com teorias, com conceitos de educação, com modelos de educação, e sendo assim muito ousados, tentando relacionar esses conceitos à vida social, em especial no entendimento que nós temos a respeito de crianças, adolescentes e jovens, né? Então, como é que esse público, em muitos momentos, eles ficam vulneráveis a determinadas situações da vida social. É sobre isso que nós estamos falando desde o início. Então, quando você estuda a tendência pedagógica, ou quando você estuda a teoria em educação em Saviani, ou quando você estuda os paradigmas do consenso do conflito em sociologia da educação, o que nós estamos querendo, basicamente? É entender, primeiro, as noções de educação que cada autor e cada área tem, né? Isso nos interessa enquanto pedagogos, nós precisamos entender esses formatos, essas ideias de educação. Nenhum professor tira da cartola uma prática de ensino que não esteja atrelada a uma ideia, a uma tendência, a uma corrente, a um paradigma, a um modelo, né, de educação, e nós aprendemos isso. E também nós estamos aprendendo que cada modelo de educação, que cada tendência, que cada corrente pedagógica, ela também está ligada a um projeto de sociedade. Então, se você é um professor, por exemplo, um professor mais tradicional, nós tivemos até uma questão na prova sobre isso, né? Meio que uma situação, problema lá. Na escola de Miguel, o método é assim, assim, assado, né? Então, quem marcou lá que a escola de Miguel era uma escola tradicional, acertou, né? Então, se eu, enquanto professor da escola do Miguel, ou de qualquer outra instituição, ou até mesmo sendo um pedagogo que lida com educação não formal, né, ou que atue em outros espaços, quando eu escolho uma abordagem teórica para mim, ou quando eu pratico o meu trabalho, o meu serviço, né, eu estou seguindo aquilo que eu acredito. Então, é muito importante a gente perceber isso, a gente pensar nisso, porque nós fazemos na vida, e isso inclui o trabalho, aquilo que acreditamos. Então, aquele discurso de que, olha, o que importa é a prática, né? O que importa é a ação. Falar demais não resulta em nada, né? A teoria não serve para nada. O importante é você saber fazer. E aí as pessoas criam um discurso, uma dicotomia que não precisa existir. Teoria e prática são as duas faces do mesmo processo, né? E a gente precisa entender as teorias, entender as ideias sobre educação e sobre sociedade, para que, enfim, sejamos profissionais assim muito conscientes do que estamos fazendo, né? Então, já diria lá o nosso queridíssimo Paulo Freire, quando você tem uma ação sem teoria, você tem só o ativismo. Você faz por fazer. E aí se torna uma atividade alienada. Você não entende? Tem um livro até do Mário Sérgio Cortella, né? Que é um filósofo que está na mídia aí sempre. É um livro dele que tem um título, é uma pergunta. Então, ele pergunta no título do livro assim: por que fazemos o que fazemos? Por que você faz o que faz? Por que você trabalha desta forma e não de outra? Então, quando você entende as teorias que regem a sua vida, os ideais, né, os projetos de educação, você também passa a entender a sua prática e passa a entender que tipo de mundo você quer. Isso é muito importante para a gente, enquanto profissionais de pedagogia. Quando você escolhe um projeto de educação, você escolhe também um projeto de sociedade, um projeto de formação do cidadão. Então, quando nós, por exemplo, percorremos esse caminho todo, estudando teoria, paradigma, tendências, né? Vocês quase me matando, porque eu... vocês quase matando o professor porque eu dava os textos e exigia de vocês essa compreensão, e aí depois nós entramos ali num consenso de que também teria que ter videoaulas, eu fiz as videoaulas, né? Então, esse caminho inteiro que nós percorremos até aqui, gente, foi para entender o seguinte: para sairmos do senso comum a respeito da compreensão sobre educação e a respeito também da compreensão sobre as relações juvenis na sociedade, né? E relações juvenis aqui problematizadas na perspectiva da exclusão social. Então, o que leva um jovem a
a praticar um delito, né? A praticar um crime, a praticar um ato infracional, a transgredir a lei, a transgredir a norma. Então, nós, enquanto sujeitos aí da interação dia a dia, nós temos as nossas teorias, né? Nós temos as nossas hipóteses. Só que as nossas hipóteses pessoais, o nosso conhecimento de senso comum, ele não dá conta de explicar a complexidade da realidade toda. É por isso que a gente precisa estudar, né? É por isso que a gente precisa se debruçar sobre os textos, sobre os autores, sobre as pesquisas, para que, comparando essas teorias, comparando essas pesquisas, e aí relacionando essas pesquisas com o nosso olhar enquanto cidadão, enquanto ser crítico, aí sim nós tenhamos um posicionamento criterioso sobre alguma coisa. Né? Vocês podem perceber que todas as vezes que acontece alguma questão na sociedade, aí o repórter sempre vai entrevistar quem é especialista da área, né? Então, esses dias mesmo, o meu ex-professor do mestrado estava dando algumas entrevistas aqui para o DFTV. E aí ele foi questionado, né, se já era o momento de retornarmos às aulas presenciais. O Afonso Galvão é o nome dele. Então, eu ouvi aqui umas 3 vezes, né? Engraçado, por que não procuraram um médico, né? Por que não procuraram um engenheiro? Não, procuraram um professor especialista na área, doutor na área, que tem um estudo específico a respeito disso, que entende a área de educação, e aí ele colocou o posicionamento dele. Então, assim, por que é importante estudarmos as teorias e os clássicos? É para que nós tenhamos maturidade cognitiva e profissional. É para que nós entendamos que a dinâmica social ela precisa de uma compreensão mais crítica, né? Então, com o senso comum, não dá para resolver tudo. O senso comum, ele não consegue explicar tudo. Ele não dá conta de explicar a complexidade da sociedade. O senso comum, ele serve muito no churrasquinho de domingo, né? Quando tínhamos a chance do churrasquinho de domingo, num papo informal, né? Só que explicar determinadas dimensões do viver social requer de você, especialmente você profissional de pedagogia, né, uma compreensão a respeito das coisas. Aí a Ariane colocou que é necessário estatísticas. Estatísticas também, né, que é o tratamento da informação. Você precisa de estatísticas, você precisa da capacidade de ler gráficos, infográficos, você precisa desenvolver habilidades de interpretação de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, e também você precisa, enquanto profissional de pedagogia, dominar os conceitos, né? Dominar os conceitos. Então, quando alguém lança para você a determinada pergunta, olha só, Ariane, o que leva um jovem, né, um adolescente, a transgredir a norma social, né? Porque determinados sujeitos na sociedade eles não têm essa oportunidade de viver a cidadania de forma plena, né? Não é objeto do nosso estudo, da nossa disciplina? Responsabilidade social, responsabilidade ambiental, cidadania, porque determinados sujeitos ou determinados grupos sociais, entre eles os jovens, né, periféricos, eles não têm a oportunidade de viverem integralmente a sua cidadania, né? Então, perguntas desse tipo exigem de você e exigem de mim uma resposta mais elaborada. É por isso que nós, então, ficamos aqui diante dos paradigmas da exclusão social. Talvez vocês aí já estejam cansadas, né? Esse é o nosso terceiro encontro que conversamos a respeito. Eu me lembro que no encontro 7, eu fiz um vídeo introdutório, né? E aí nós tivemos a aula 8, e logo em seguida tivemos a prova. Então, esta aula, o encontro 10, é para concluir essa nossa discussão a respeito dos paradigmas da exclusão social, de amadurecermos cognitivamente, né? E de desenvolvermos um tipo de pensamento menos criterioso e mais metódico, né? Um pensamento técnico-científico, digamos assim. Porque você, enquanto pedagogo ou pedagoga, você precisa ter uma visão ampla das relações. Não é só do processo de alfabetização, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Ou que você tem um controle de turma na educação infantil. Essas são habilidades que o curso exige, mas também a sociedade exige do profissional de pedagogia
uma visão crítica, uma visão criteriosa, né? Um posicionamento elaborado sobre um monte de questões relacionadas à educação e, consequentemente, relacionadas à sociedade. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse é o ponto de fundo da nossa discussão. É pegar a educação, pegar as teorias da educação e colocar juntinho com os problemas da sociedade em que nós vivemos, para entender como é que eu, enquanto sujeito, né, me torno responsável e me torno cidadão efetivamente. Então, cidadania só existe quando eu tenho aí determinadas vivências de direitos, né, garantidos nas leis. Então, quando eu tenho educação, quando eu tenho saúde, quando eu tenho a segurança pública, quando eu tenho o direito de ir e vir, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de lazer, de entretenimento e de trabalho, de cultura. Então, vejamos, né? Então, pensemos a respeito. Existe um segmento social aí, existem muitas pessoas que poderíamos dizer que não são cidadãos efetivos, né? E agora, recentemente, isso ficou bem evidente para nós, assistindo os noticiários, né? Quem é que viu nos noticiários mostrando aquelas pessoas que até para receber o auxílio emergencial era uma dificuldade? Assistiram essas reportagens? Então, são as pessoas que não têm acesso à internet, são as pessoas que não têm acesso ao celular, ao computador. Essa ideia de ter aplicativo no celular é surreal, porque nem celular tem, né? Então, aí eu me lembro que os noticiários davam a seguinte nomenclatura: são os sujeitos invisíveis, né? Da sociedade brasileira. E quantos sujeitos invisíveis nós temos na sociedade? Então, assim, fica mais em evidência agora, porque até para receber o benefício, o que seria mais fácil, porque o mais difícil é você ter a política aprovada lá em cima, né? Então, aí a Câmara dos Deputados aprova, o Senado aprova, o presidente sanciona, demora um tempo, mas, enfim, aquilo que é mais difícil é o Estado ele se posicionar e se organizar, isso é mais difícil e acontece, e aí, efetivamente, você tem a criação da política de ajuda emergencial para essas pessoas, só que na hora das pessoas receberem, cadê as pessoas? Elas não existem, né? CPFs cancelados, as pessoas vivem uma vida alternativa. Hoje mesmo eu estava acompanhando as notícias, aí tinha uma moça que, acho que é do Espírito Santo, que não recebeu seu auxílio emergencial porque constava lá no seu CPF que ela era presidente da República. Aí é isso mesmo, estava escrito lá, função, presidente da República, né? E aí ela foi impedida de receber o auxílio. Então, nós temos esses casos, assim, eu estou citando aqui alguns exemplos das últimas semanas, para mostrar para vocês que não é suficiente você dominar as questões que estão dentro da escola. A gente está falando aqui em prática pedagógica, mas não é só com relação aos assuntos intraescolares. A gente precisa ter um olhar mais criterioso e mais refinado sobre o que acontece para além dos muros da escola, né? A gente precisa ter esse olhar criterioso e esse olhar crítico. Como é que nós conseguimos esse olhar criterioso e crítico? Estudando, né? Não existe um atalho, não existe uma aprendizagem por osmose, né? Nós, seres humanos, aprendemos na medida em que nos dedicamos à compreensão de determinados temas, com leitura, com releitura, né? Com aumento do capital cultural, assistindo filmes, assistindo séries, é importante também, tá? Então, conversando com outras pessoas, assistindo videoaulas. Então, estes exercícios cognitivos são eles que nos dão a chance de crescer, né? De maturar, e de sair de uma ideia rasa, de senso comum, para uma ideia de um pensamento um pouco mais criterioso. Então, por que as coisas são como são? Né? Por que a juventude do nosso país ela transgride? E aí você tem as tentativas dos pesquisadores de explicar isso. Então, não tem uma explicação só, eu tenho algumas, né? E aí, basicamente, no nosso tema de hoje, nós temos sete explicações, que nós chamamos de 7 paradigmas da exclusão social, os 7 modelos, né? Como vocês aprenderam. O que é um paradigma? É um modelo de explicação que determinadas pessoas seguem. Olha, esse modelo é interessante, vamos seguir este modelo. Então, eu tenho 7 modelos, 7 explicações que me dizem por que o sujeito ele transgride, ele desvia, ele quebra a norma social.
Muito bem. Vocês colocaram aqui lá, 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 lá. Sim, os 7% que teoricamente não existem. Lá, 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 lá. Uhum. Sim, tem gente que não tem CPF. Né, gente? Eu me lembro que eu tirei meu CPF com 12 anos de idade. Aí tem gente que, assim, recém-nascido já faz logo CPF, né? Mas eu demorei para fazer o meu. Eu morava numa cidade do interior, não tinha muita exigência sobre isso, né? Então, assim, o Brasil tem essas nuances, né? E que nos faz questionar o que é ser cidadão efetivamente. Ter um CPF é, um, é uma condição, né? Ainda bem que tem os seus vídeos, os textos acadêmicos são bem difíceis, eu tenho muita dificuldade com estes textos, mas é normal, faz parte do processo. Me lembro que no primeiro semestre, meu professor de Fundamentos da Educação, na faculdade mesmo, ele me deu um texto desta grossura, de um filósofo que eu não esqueci o nome, era um texto original, e foi bem traumático para mim, eu não entendi muita coisa, né? Mas o cérebro humano é um negócio incrível, né? Quanto mais você desafia, e quanto mais você tem o desejo de aprender, você vai ultrapassando essas dificuldades. Dificuldades interpretativas, elas não duram para sempre. Essa é uma boa notícia, tá? Você pode ter dificuldades de interpretar uma situação ou um texto por um tempo. Mas se você insistir, isso, nós somos professores, né? Nós somos educadores, cientistas da educação, nós entendemos isso. Com o tempo, seu aparelho cognitivo ele vai expandindo, né? Ele vai acomodando as informações novas. Aí, mas se você também não está ali sempre tentando entender, não vai acontecer. Mas se você está ali, ó, brigando com o texto, né? Brigando com o autor do texto, ah, miserável, eu preciso entender o que você disse, né? Tem um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho. Ele é muito engraçado. Depois procurem vídeos dele no YouTube. Aí ele, dando uma aula, ele fala para os alunos dele, olha, você tem que fazer a parte mais fácil, que é entender. O cara descobriu a teoria, o cara escreveu sobre a teoria, o cara fez o mais difícil, você só precisa entender o que o cara fez. E ele dizia que na época da faculdade, né, ele é formado em filosofia, ele ficava diante dos textos do Nietzsche, do Kant, né? E ele ficava desesperado. Gente, como é que pode? O cara fez o mais difícil, eu não consigo entender. E ele diz que insistindo nas leituras, ele vai então amadurecendo, ele vai expandindo seu conhecimento, né? É o que acontece conosco. Então, Prática Pedagógica 2, Responsabilidade e Cidadania, não é para amadores, é para os fortes. Vocês têm provado isso aí, que são pessoas dedicadas, né? Preparado ninguém está, gente. Todos nós estamos no mesmo caminho. Mas a postura com que você lida, né, a postura que você tem diante do desafio, ela diz muito sobre o sujeito que você é e sobre a pessoa que você será, sobre o tipo de profissional que você será. Isso é importante, tá bom? Então, olha só, eu vou dar alguns avisos aqui bem rapidinhos, né? Eu me estendi, mas eu vou voltar aqui para o foco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, a turma foi bem com relação à minha avaliação, muito bem mesmo, alguns gabaritaram, alguns ficaram com média 10, inclusive, né? E foi muito legal. Como é que funciona a questão da presença e das ausências? Pela feitura da atividade. Se você fez a atividade, você tem a nota da atividade e você tem a presença da aula, que são 3, né? Se você não fez a atividade, você não tem a nota e você também não tem a presença. Então, você tem 3 faltas. Hoje eu comecei a ajustar, porque nós tínhamos alguns colegas com problemas muito sérios de faltas, né? Ainda temos. Então, se for o seu caso, eu peço que você me mande uma mensagem no AVA. Professor, sou sua aluna da disciplina tal, tenho tantas faltas, eu gostaria de saber como é possível nós ajustarmos. E assim, se você tiver acima de 15 faltas, no caso, tá? Só para quem tiver acima de 15 faltas. E aí eu vou fazer um acordo com você, porque eu sei das dificuldades que muitos tiveram, de acesso, de ter o notebook, de ter o computador para digitar o trabalho, mas isso são casos particulares. E aí nós vamos conversar, caso a caso, para entrar num acordo e para que vocês não sejam prejudicados com relação à falta, tá bom? Para que a gente entre a unidade 2 mais tranquilos, mas lembrando o seguinte,
a lógica da unidade 1 serve para a unidade 2. Qual é? Se eu faço as atividades, eu tenho presença e nota. Se eu não faço as atividades, não tenho presença e nota. Não adianta eu gabaritar a prova do professor, mas ao longo aí das aulas eu não fiz as atividades do AVA. E é importante deixar isso muito claro para vocês. O AVA, ele não é um recurso secundário. Ele é o recurso primário que nós temos, tá bom? A live, ela é um recurso secundário. Ela nos auxilia para a compreensão daquilo que está no AVA, para a compreensão da trilha de aprendizagem do AVA. Então, no AVA eu tenho o texto que embasa a minha aula, eu tenho o videozinho, eu tenho um material complementar, eu tenho a atividade, né, que serve como registro de que eu participei da aula. É por isso que você precisa mandar a atividade para mim pelo AVA e não para o meu e-mail, para que fique registrado na plataforma. E lá eu tenho toda a descrição, né, da minha trilha de aprendizagem. Então, o Moodle é a nossa plataforma efetiva de interação e de aprendizagem. Né? O Google Meet ele vem como uma ferramenta para nos auxiliar e para somar. Então, eu peço que você sempre acesse. Se tem alguma dúvida, fale comigo. Né? Tem colegas mesmos que falaram comigo depois que viram a nota ou que viram a quantidade de faltas. Nunca usaram as mensagens. Aí, quando viu que a coisa estava feia, utilizaram as mensagens do AVA, né? Então, eu não preciso esperar o final do semestre, o final de um período, quando eu estou com dificuldades, né? Para falar com o professor. Então, também tinha uma aluna, por exemplo, professor, fiz o seu trabalho, mas está no meu caderno, né? Porque eu não sabia salvar em PDF. Isso no dia, né, a atividade ia se fechar às 23h59, era 23h30, eu estava deitadinho, né? Então, eu não dava para ajudar. Então, ó, se você me avisasse mais cedo, com antecedência, eu te ajudaria. Então, essa comunicação ela é importante. A gente não pode perder isso de vista, tá bom? Uma comunicação pelo AVA. Então, esse canal de comunicação, ele é importantíssimo. Fórum de dúvidas, mensagens. O AVA, inclusive, tem um mecanismozinho lá de chat, de batermos um papo online, ao vivo, assim. E nós vamos utilizar isso na unidade 2, vamos utilizar as ferramentas que nós temos, né? Já que é para interagir, vamos interagir e vamos usar da melhor maneira possível. Então, se o seu caso é esse, se você tem muitas faltas, se você tem alguma divergência com relação às suas notas, você me chama no particular e aí a gente vê a possibilidade e a gente ajusta o seu caminho para que você não seja prejudicado, mas entendendo que a unidade 2 ela continua valendo dessa forma. Professor, a unidade 2 nós não teremos os projetos práticos. Como é que será 30% da nota, que são 3 pontos, de atividades do AVO, como nós fizemos na unidade 1, e 7 pontos da prova. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma listinha. Vocês fizeram muitas atividades, inclusive, né? Vocês fizeram 5 atividades, entre produção textual, fórum, quadro síntese de tendências liberal, respondendo questões abertas, responderam questionário também. Então, todas essas atividades, elas valeram 3 pontos, né? Todas. E mais a prova. Então, a lógica permanece, só que com uma observação. E aí eu gostaria que você não perdesse isso de vista. As nossas lives, elas não podem ser extensas, porque vocês precisam dar uma olhadinha lá no AVA, na atividade que existe no AVA. No caso da atividade de hoje, gente, ela não é uma atividade de hoje, ela é uma atividade de umas 2 semanas atrás, que é a produção textual a partir de um dos paradigmas que você vai escolher, né? Mas qual é a orientação que nós recebemos da faculdade? É que nós deixemos pelo menos a atividade por 1 semana disponível, para que você não acumule, né? Então, assim, eu me lembro que na unidade 1, nós postergamos muitos prazos, exatamente pensando nos alunos que estavam se adaptando ainda, que estavam sem acesso. Só que agora, como nós entramos nos trilhos, né, digamos assim, não há necessidade de deixar a atividade por mais de 1 semana. Exceto essa atividade da aula de hoje, porque ela já está disponível há algum tempo, né? Então, você tem até domingo para produzir. Daqui a pouquinho a gente entra no mérito da atividade.
E aí depois, a ideia é sempre disponibilizar, então, a aula de vocês no dia, né? Na quinta-feira, e aí vocês terão até a próxima terça, né? A aula fica disponível quinta. Não, perdão, a aula fica disponível quinta e vocês têm até quarta. Então, de quinta até quarta-feira para fazer aquela atividade. E aí, uma observação: as atividades elas serão menos complexas. Eu me lembro que eu pedi atividades duplas em algumas aulas. Eu me lembro, por exemplo, que no fórum de dúvidas, eu coloquei o seguinte critério, no fórum, né? Eu pedi para que vocês, por exemplo, dessem 3 intervenções ou 3 opiniões e ainda comentassem uma atividade, uma opinião de um colega. Então, a ideia, por exemplo, não é mais essa, é você fazer 2 intervenções, né? É isso que eu estou cobrando agora. A produção textual, ela também vai ter outros critérios. Por que tudo isso? É para que dê tempo, é para que você não fique esbaforido e para que você não sofra demasiadamente, mas para que você tenha um tempo de crescimento cognitivo com o tema e com o assunto, e um tempo também razoável para fazer e não sofrer com isso, tá? A ideia é essa. A atividade vai ficar lá por uma semaninha. Tudo certo? Muito bem. A Ariane colocou, professor, mas vejo uma dificuldade sem fim. Acho até muito fantástico se houvesse uma política que atenderia. Ah, você está falando do nosso tema, né? Aham. Pessoas. Exatamente. Nós temos alguns problemas na nossa sociedade. A gente sabe que determinados serviços não chegam a muita gente, né? O Estado ele não chega. Quando o Estado não chega, outras forças chegam. E aí, a gente vai conversar sobre isso. Muito bem. Pessoal, então esses são os avisos, tá bom? A 2 ela continua nesse formato, 3 pontinhos de atividades, as presenças e ausências de atividades e a prova valendo 7. Professor, quando retornaremos para as nossas aulas presenciais? Nós não temos uma data definida. Ainda nós trabalhamos com aquele decreto. Que até o dia 31 de maio, né, as aulas estariam suspensas. Então, nós estamos trabalhando com essa data. Depois disso, nós não sabemos. Então, vamos ficar antenados. Caso haja alguma novidade aí a nível de decisão do GDF ou decisão, né, a nível federal, vocês serão os primeiros a saberem. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguém ligou o microfone aí? Vocês querem fazer uma pergunta? Pode fazer. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou continuar aqui com o nosso conteúdo, tá? Então, olha só, de forma muito tranquila, do que tratam os paradigmas da exclusão social? São 7. Vocês tiveram a curiosidade de dar uma olhadinha na resenha? Eu disponibilizei, além da resenha de 2 páginas, eu disponibilizei o livro integral e coloquei isso lá na aula 8, tá, gente? Tá lá ainda. Coloquei lá na aula 8. Cada paradigma começa numa página tal. O livro, gente, que nós estamos trabalhando é esse aqui, ó. Paradigmas da Exclusão Social. Ele é um livro do Geraldo Calimã. Ele foi meu professor na Universidade Católica de Brasília, na época do mestrado. Basicamente, o Calimã ele trabalha com pedagogia social, com investigação dos jovens e dos adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, né? E, consequentemente, a ideia de um tipo de educação que seja ofertada para essa população. E aí eu coloquei o livro lá em PDF. Eu não estou pedindo que você leia o livro todo, mas se quiser, tá? Eu não quero que você... o professor colocou um livro lá de centenas de páginas, né? Não estou mandando você ler o livro. Eu estou pedindo para que você dê uma olhada na resenha do livro, que é só de 2 páginas. Aí o resenhista, ele sintetizou bem as ideias do livro, né? E se você tiver curiosidade para aprofundar o conhecimento, vai lá no paradigma que você escolheu, na página tal, está marcada lá na aula 8, e veja qual paradigma você quer falar a respeito, tá? Então, olha só, são 7 paradigmas. O primeiro paradigma que ele fala, né, que ele apresenta, é o paradigma utilitarista. E aí eu gostaria que vocês fizessem as anotações, né? A aula está sendo gravada, eu vou colocar lá também. Mas não se esqueçam, o primeiro paradigma utilitarista. Do que nos serve o paradigma utilitarista? Basicamente, ele responde para nós essa perguntinha que lançamos lá no início.
Por que o sujeito transgride? Por que o sujeito comete o crime? Aí o Kalimann ele vai fazer um apanhado, né, de teorias, e aí ele vai dizer que existe um paradigma formado por todas essas teorias chamado paradigma utilitarista. O paradigma utilitarista diz que o sujeito que comete o crime, o desvio, o ato infracional, que leva o seu celular quando você está lá na parada esperando o ônibus, ele faz isso porque ele quer. É um ato racional. É uma opção dele. E ele faz a opção pelo desvio porque ele entende que talvez a pena que ele receberá pelo desvio seja uma pena branda. Então, quando eu racionalmente entendo que o castigo pelo meu desvio ele não vai ser proporcional ao ato que eu cometo, eu vou lá e faço. Porque eu quero. Porque é racionalmente compreensível de que não me pegarão, eu vou levar o celular dessa pessoa que está lá na parada de bobeira, vou levar a bolsa dela, né? Ou eu posso cometer um outro crime mais grave, entendendo, né, racionalmente, que eu não terei uma pena pesada. Então, de acordo com o paradigma utilitarista, gente, eu tenho uma relação entre crime e a pena. E aí tem um gráficozinho, né? Se a pena ela é uma pena pesada, qual a probabilidade do ato criminal acontecer? Ele despenca. Quanto mais pesada é a pena, menos crimes eu tenho na sociedade. O paradigma utilitarista ele fala sobre isso. Então, o sujeito racional, quando ele entende que a pena ela é branda, o que ele faz? Ele comete o crime, porque ele não será castigado, né, num nível que seja o adequado. Ou ele tem a ideia de que se safará, mesmo que haja uma pena pesada, mas ele sim, ele entende que ele tem todas as habilidades para escapar do poder da lei, né, e da justiça e dos aparelhos repressivos do Estado, então ele, ó, não, vou me dar bem, né? E aí ele foge disso. Então, para o paradigma utilitarista, o sujeito comete o crime porque ele opta racionalmente por isso, que ele entende que a pena não é pesada para ele. Ou, sabendo que é pesada, ele confia mais no seu taco, né, de se safar. Tudo certo? Dá um joinha aí se você entendeu o paradigma utilitarista. Então, sabe aquela explicação que você dá quando você assiste o jornal? Fulano, ó, tá vendo lá? Cometeu o crime porque quis, né? Porque sabe que vai sair impune. Essa é uma linha de explicação. É uma linha de explicação, tá? Racionalmente, enquanto sujeito, eu opto pelo crime, porque eu entendo que eu posso me safar da pena ou entendo que a pena pode ser branda para mim, tá bom? Segundo paradigma positivista. Então, segundo o paradigma positivista, gente, e a filosofia positivista, né? Quem é que bebe lá do positivismo? O Emile Durkheim, que nós estudamos. Então, o que basicamente o positivismo defende? Ele defende o seguinte: o crime é cometido como uma patologia individual. Como assim, professor? É uma doença, certo? Então, eu tenho uma sociedade que funciona bem, e essa sociedade, em muitos momentos, ela é acometida por certas doenças. E o crime é uma doença. O crime é cometido por quem? Por um sujeito doente socialmente, né? Então, aquela ideia, por exemplo, de que, olha só, fulano tem um gênio maldoso. Já ouviram essa? Fulano é filho de Beltrano, que era o tremendo 171. Vai ser que nem o pai, vai ser que nem a mãe. Então, essa ideia de que a criminalidade ou o desejo de desviar-se ou transgredir é uma doença, né, que passa de uma pessoa para outra, ou que é um problema patológico para a sociedade, é um posicionamento defendido pelo paradigma positivista. Então, o paradigma positivista vai dizer que a criminalidade, que o desvio social é uma doença individual. Então, o que você faz com os doentes, né?
Você oferece um tratamento específico. Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, por que determinadas instituições foram criadas? Os manicômios, por exemplo. Os manicômios foram criados como instituições de controle de determinados sujeitos considerados doentes, que cometiam crimes e que deveriam ser tratados de acordo com a sua patologia, né? Então, os loucos, os desvairados, né, os psicopatas. Então, essa turma aí é encarada numa perspectiva de patologia, de doença. Então, eu preciso aplicar o remédio à doença, né? Então, eu tenho um corpo, que é a sociedade, em determinados momentos esse corpo adoece. E a criminalidade é um aspecto de doença, né? É uma patologia. E aí, o que eu faço com ela? Eu tenho que aplicar algum remédio. Qual era o remédio que o Durkheim tinha para criminalidade? Ou para doença social, criminal? Era educação, gente. Era educação. Então, como é que eu faço com que os sujeitos entendam que a coletividade ela é melhor do que a individualidade? Que o bem-estar do todo é melhor do que o meu bem-estar individual? É com educação. É a educação que faz isso, né? Então, por isso que o Durkheim, ele é positivista nesse sentido. Tudo bem? Então, paradigma positivista entende o crime como patologia, como doença. Joinha? É isso aí, Ariane. A educação seria um remédio, né? Dentre tantos. Como é que eu salvo uma sociedade do desvio, de forma geral? Como é que eu salvo uma geração de jovens do desvio, numa perspectiva positivista? Oferecendo serviços do Estado, entre eles educação. É assim que eu salvo o sujeito. Né? Se ele não tem acesso à educação, provavelmente ele será um sujeito transgressor da lei, transgressor das normas. Terceiro paradigma, paradigma social. O que é o paradigma social, gente? Vocês já ouviram a expressão, fulano cresceu num lar desestruturado. Já ouviram essa? Com certeza, né? O que o paradigma social, lembrando, gente, que a expressão família desestruturada, ela caiu em desuso, tá bom? Ela caiu em desuso porque hoje se entende que os arranjos familiares, eles são diversos, eles são diferentes. Então, não existe família desestruturada, porque a ideia de família desestruturada era o seguinte, era uma família com uma mãe solteira, 2 filhos e não tinha um pai, né? Família desestruturada. Então, um pai que cuidava dos meninos e não tinha mãe, família desestruturada. Ou a avó que cuidava dos meninos, família desestruturada. Não, hoje nós temos um entendimento diferente. Nós entendemos que existem... E quando tem duas mães? Sim, duas mães, dois pais. Vocês entendem? Então, assim, o que eu quero colocar é que hoje, para a psicologia, para a educação, né, e para a sociologia, a ideia de um lar desestruturado não pega bem, porque nós temos configurações familiares diferentes. Agora, eu posso dizer que existe um ambiente socialmente desorganizado, certo? Eu posso ter meninos morando com a avó, mas que é um ambiente organizado. Meninos morando só com o pai, mas um ambiente organizado. Agora, eu posso ter crianças que moram com pai e mãe, que seria aí uma configuração conservadora e tradicional de família, né? Mas completamente desorganizado, sem senso de horário, sem senso de valores, né? Que não entendem a regra, que reproduzem na escola e fora do círculo familiar as relações de violência, de desrespeito que já experienciam em casa, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu estou falando de paradigma social, né, eu estou falando de um modelo que explica a criminalidade ou o desvio na perspectiva de um ambiente socialmente desorganizado. Então, se eu tenho um ambiente socialmente desorganizado, e não só a nível de valores, mas também se o sujeito mora mal, né? Então, 10 pessoas morando num cômodo, isso é uma realidade brasileira,
né? Uma realidade, inclusive, que está sendo discutido, né? E o corona, quando o corona chegar às grandes comunidades, às grandes periferias e às favelas, a gente fala em isolamento social, mas como é que você coloca 10 pessoas para viverem num cômodo só, né? Então, essa é uma realidade desorganizada socialmente. Então, a desorganização, ela não acontece só a nível de valores, ela acontece também a nível estrutural. Então, nos lugares onde eu tenho uma desorganização de ruas, de casas, né, de estrutura, não tem saneamento básico, não tem serviços do Estado, provavelmente, nestes lugares, eu terei mais índices de criminalidade. Vamos analisar o DF? Quais são os lugares que eu tenho mais índices de homicídio, de assalto à mão armada? Tem algumas regiões administrativas. Qual a grande característica dessas regiões administrativas? É a estrutura de cidade. Né? Cidades desorganizadas. Periferia mesmo, presente. Falta de saneamento básico, falta de educação, falta de acesso aí a Tatiana trouxe um dado, né? Ceilândia estrutural, né? Sim, nós temos as periferias dos grandes centros urbanos, gente, são locais, de acordo com o paradigma social, de grande vulnerabilidade. Então, se eu tenho essa desorganização, provavelmente o índice de crimes e delinquências, né, até mesmo entre os jovens, será nesse local, não se enganem, tá? Então, quando o Estado ele se ausenta, eu tenho um ambiente que se desorganiza e aí cria suas próprias regras. E na maioria das vezes são regras baseadas no poder paralelo, no crime, no tráfico de drogas, né? No poder daquele que tem a arma de fogo sobre aquele que não tem, na lógica de que eu posso me apropriar daquilo que não é meu. Então, esta configuração, ela acontece em lugares socialmente desorganizados. Tudo bem sobre o paradigma social? O pessoal está discutindo aqui. Fica não, já tipo assim. Professor, esses paradigmas envolvem todos os crimes, assim, tudo que eles pensam, por exemplo, o positivista, que é um crime patológico, isso envolve para todos os crimes que a pessoa poderia cometer? É a ideia de desvio, porque assim, veja bem, os crimes, eles são diversos, né? Assassinato, estupro, roubo à mão armada, furto, certo? O Kalimann, ele trabalha no livro Paradigmas da Exclusão Social, a ideia de desvio, a ideia de transgressão da norma. Isso desde as mais básicas até as mais complexas. Mas ele lida com a ideia de crime. Então, se a ideia do desvio ou da transgressão pode ser considerado crime, sim, é sobre isso que ele está falando no livro e é essa interpretação que todos os paradigmas dão. Então, por exemplo, já que a gente falou aqui do exemplo de um sujeito que assalta a mão armada uma pessoa que tem um celular na parada. Todos os paradigmas vão lançar um olhar. Então, o paradigma utilitarista vai dizer que ele fez isso porque ele racionalmente projetou, né? Ele pensou direitinho, ele entendeu que a pena não seria pesada para ele, foi lá e fez. O paradigma positivista vai dar uma outra explicação, vai dizer que ele tem uma patologia criminalística, né? Uma espécie de o que é o desvio, o que é a transgressão, o que é o crime, se não uma doença, para o paradigma positivista. E aí o paradigma social vai dizer que esse menino fez isso porque provavelmente ele vem de uma família ou de um ambiente que é desorganizado, tanto a nível de valores quanto a nível de estrutura. Então percebam, a ideia de transgressão ela é uma ideia mais geral, entende? E aí o que o Kalimann coloca é que cada modelo interpreta a transgressão de uma forma.
dá um motivo diferente. É basicamente isso. Está claro? Tranquilo? Então, os crimes, eles são diversos, inclusive na própria pena, né? Segundo o nosso Código Penal. Só que a ideia que o Kalimann trabalha é a ideia de transgressão genérica. E aí, cada um desses modelos, ele explica a seu modo como vê a razão daquele crime. Muito bem, então vencemos o utilitarista, vencemos o positivista, vencemos o social, e agora nós entramos naquele que é a nossa área, que é o paradigma cultural. Por que o sujeito desvia? Por que o sujeito transgride? Por que o sujeito pratica o crime? Porque ele aprende. Porque ele aprende. Não foi isso que nós aprendemos lá com o Durkheim? O sujeito, para compreender as normas sociais, ele precisa ser socializado. Não foi isso que nós aprendemos? Nós podemos ser socializados apenas para aquilo que é considerado aceitável, legítimo na sociedade? Ou nós podemos ser socializados também com relação à transgressão de normas? Por exemplo, eu posso ter nascido e ter sido criado num lar onde o tráfico de drogas era o ofício primeiro, né? Era o ganha-pão da minha família. Eu tô sendo figurativo, tá? Isso está acontecendo. Mas, veja bem, eu crescendo num lar desse, provavelmente eu aprenderei valores, regras, né? Posturas de vida que são muito específicas a esse lar onde eu vivo. O que é diferente, por exemplo, de você que cresceu perto de um pai e de uma mãe que talvez trabalhassem com coisas socialmente aceitáveis, né? Então, qual é o grande mote do paradigma cultural? É o aprendizado. Então, o sujeito, ele comete o crime porque ele aprendeu, né? Ele teve uma escola do crime aí. Então, ele aprendeu, ele pode ter aprendido em casa, ele pode ter aprendido com os amigos, ele pode ter aprendido lá no bairro dele, talvez ele tenha entrado para o mundo do crime por um motivo, aí foi preso, e aí lá na prisão ele foi educado de acordo com os códigos e normas, né? Ele foi socializado para o mundo do crime, e aí ele achou interessante, continuou. Ou seja, se eu aprendo coisas socialmente aceitáveis, eu também aprendo coisas que não são aceitáveis. A ideia da socialização aqui, ela é uma ideia ampla. Então, se eu aprendo, por exemplo, a não roubar ou a não pegar aquilo que não é meu, eu posso aprender também, num conjunto de normas diferentes, de que eu posso me dar muito bem levando o iPhone 11 do sujeito que está de bobeira na parada, né? Aprendi isso com quem? Posso ter aprendido com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com um amigo, né? Com a minha gangue, certo? Com a turminha que eu ando. Então, o paradigma cultural, ele basicamente explica a criminalidade ou a transgressão social do ponto de vista da aprendizagem. Eu aprendo a ser bandido mesmo. Eu aprendo a ser bandido, uma vez que eu sou iniciado e socializado nas regras da criminalidade do ambiente onde eu estou inserido. Tá? Então, falei em paradigma cultural, estou falando em aprender a ser bandido, em aprender a transgredir. Então, na medida que eu vou aprendendo isso, principalmente quando criança e adolescente, gente, o céu é o limite, né? Tome-lhe reforço positivo, né? Tome-lhe exemplos. Eu vou pegando para mim, eu vou sendo socializado, eu vou maturando enquanto ser humano numa perspectiva do desvio. Então, o desvio, para mim, é o normal, não é o respeito às normas e às regras. O desvio, para mim, vai ser normal, porque eu aprendi assim. Quantas vezes você, enquanto professora, por exemplo, não recebeu lá na sua turminha um menino que xingava os colegas? Seu filho disso, seu filho daquilo, peguei sua mãe, né? Crianças de 6 anos. Eu já passei por essa experiência. E aí a gente vai investigar a vida do menino. Ele reproduz o que os primos ensinam para ele. Ele reproduz o que o irmão mais velho ensina e como o irmão mais velho trata, né? E isso é real. Então eu posso aprender a transgredir e continuar aprendendo.
numa espiral, né, cada vez mais ascendente, onde eu me torne um adulto completamente extraviado, né? E aí sem retorno. Criminalidade, ela tem disso também, tá bom? Ok, então agora nós estamos no paradigma funcionalista. Qual é a explicação do paradigma funcionalista? Lembrando também que a linha funcionalista, ela influenciou Durkheim. Então, para o paradigma funcionalista, eu tenho aí, eu trabalho com duas ideias. Primeiro, se eu consigo fazer com que o sujeito entenda o seu valor e eu consiga integrar na sociedade, eu não terei crimes. O sujeito ele se identifica com as normas. Integração. Mas se eu não conseguir, enquanto sociedade, fazer com que o sujeito seja integrado, aí acontece o crime. É aquilo que o Durkheim chama de anomia. E não só o Durkheim, mas outros cientistas sociais, eles vão falar muito sobre a ideia de anomia, né? A ideia de ausência de normas. Então, para Durkheim, um sujeito transgride porque ele não entendeu, ou ele não quis entender, ou ele não aprendeu a norma. Se não existe norma, eu tenho anomia, né? Sem nomia, norma. Sem normas. Se não tem normas, eu transgrido. Então, se a sociedade, numa perspectiva funcionalista, né? Ela vive o dilema entre integrar o sujeito e fazer com que as pessoas vivam em consenso, paradigma do consenso, entre integração e anomia, que é o rompimento da regra e da norma, tá? Existem outros cientistas sociais que vão dizer o seguinte, olha, o sujeito pode até entender que tem a norma, mas ele vive numa situação tão difícil socialmente que isso gera nele um sentimento de não identificação com a norma existente. Por exemplo, não roubar. Não roubar é uma norma. Mas o sujeito ele está tão maltratado pela vida social que ele não se identifica mais com a ideia de não roubar. Né? Ele acompanha tanto que os líderes políticos são corruptos e que roubam, né? Ou ele vive num contexto de tanta violência e de tanta carestia que ele não está mais nem aí para a norma. Então, o Kahneman chama isso de uma sensação eu me esqueci a palavra, mas é um sentimento de angústia, né? É um sentimento de desconexão. É quando você olha para a sociedade e você tá por aqui, tá cheio, você não aguenta mais aquilo. Isso é anomia, tá? E aí, quando eu tenho esse sentimento de mal-estar diante da norma, da regra e da sociedade, cometer o crime ele é mais fácil para mim, porque eu estou profundamente indignado e indiferente com a norma que está diante de mim. Como é que não pode roubar e os meus líderes roubam, né? Como é que não pode agredir meu pai todo dia desce o cacete na minha mãe, tá? Como é que não pode enganar e a minha parceira me engana? Vocês entendem? Então, quando chega nesse limite do descontentamento e da indignação, eu tenho anomia. E aí a sociedade ela não consegue integrar. E se eu tenho anomia, eu rompo. Não me interessa, né? Eu cometo o crime porque é mais interessante para mim. Então eu não me identifico com essas normas. Quem nunca pegou um aluno assim? Não se identifica. Não se identifica com nada. É difícil. Não se identifica. Provavelmente é um menino que esteja passando por um processo a nível sociológico, né? De anomia. Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi um tweet essa semana que um menino que estava super insatisfeito porque não tinha recebido ainda aquele auxílio do governo, né? Foi lá e roubou uma daquelas bicicletas lá do Itaú. Só que assim, quem faz o auxílio é o caixa, taranã. Mas assim, ele fez essa relação, sabe? Tipo, não recebi, então vou roubar dele. Perfeito, perfeito. Ótimo exemplo, Milena. Ótimo exemplo. É isso mesmo. Ora bolas, eu estou aqui correndo o risco de ser contaminado pelo coronavírus. Não posso trabalhar.
numa situação de extrema vulnerabilidade, e os caras ainda me humilham para receber isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou receber? Vou levar a bicicleta. Né? Não recebi? Eu vou pegar de quem recebeu. Vocês entendem? Pessoal, quando a sociedade chega neste nível de anomia, nós temos aí assim, um problema imenso. Aí a escola não dá mais conta. Aí a polícia não dá mais conta. Tá? Então, é por isso que nós precisamos de um Estado que se preocupe efetivamente com o seu cidadão. Porque se eu tenho um Estado indiferente, né, se eu tenho uma estrutura governamental indiferente, né, morreram tantos mil, e daí? O que eu posso estar gerando na população? Sentimento de anomia. Ué, você não se importa? Eu também não vou me importar, não. Vocês entendem isso? Então, o paradigma funcionalista, ele lida com essa ideia. Ou a sociedade integra o sujeito, ou ela não tem sucesso e o sujeito vive numa situação de anomia, de ausência de regras ou de não identificação com as regras, de mal-estar diante das regras. Tá? E aí, indo aqui para o final, nós temos o paradigma construtivista, que não é a ideia construtivista que todos nós estamos acostumados na pedagogia, tá? A ideia do conhecimento construído em Piaget, em Vygotsky, tá? A ideia de construtivismo aqui é outra. O sujeito do crime, ele é construído. E o sujeito do crime, ele é construído por meio de quê? De rótulos, de estigmas. Tá? Como assim, Professor, professor? Sim, Arene. o paradigma funcionalista é o indivíduo que não se adequa, ele não entra, como é que é? Ele é rejeitado pela sociedade? É o Não, peraí. sujeito que não conseguiu integração e que não se identifica com as normas. E aí a palavra anomia, ela é central para a gente compreender isso. Eu não me integro, eu não me identifico com a norma, eu cometo crime. É a ausência de normas. Eu acho que a expressão ausência de normas, ela cabe melhor aí. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Professor, desculpa, acabou que eu apertei aqui sem querer, a internet caiu. Então, é o sujeito que ele não entra em acordo com a sociedade. Isso. Um acordo, uma integração. Ele não Ele consegue se não se integrar à sociedade. identifica com as regras. Ele Não não. é que a sociedade não tenha regras, é ele que não aceita mais essas regras. Eu posso ter as duas coisas. Eu posso morar numa família que não tem regra nenhuma, não tem horário de dormir, horário de acordar, não tem horário do lanche, não tem horário da aula, não tem horário de nada. Vocês entendem? Tem um contexto de não ter a regra e tem um contexto de ter a regra, mas eu não me identifico. Eu sou profundamente frustrado com essa norma. E aí, Mas assim, ele. pode falar. Mas só para eu entender melhor, não é uma. Mas a característica vem sobre o indivíduo e não sobre a sociedade, sobre a comunidade em si. Isso, na verdade, eu volto a olhar para as duas coisas, né? Então, primeiro, é um olhar para o coletivo, de que eu tenho normas e regras, e um olhar para o individual. Eu não aceito as normas e as regras. Eu não me identifico com elas. Por que você acha que existem muitos filhos que saem da casa dos pais e nunca mais voltam a falar com os pais, com o pai, com a mãe, que vivem com muita mágoa, assim? Já parou a pensar? Que saem de casa aos 18, vão morar só, nunca mais voltam, assim. Nunca mais voltam. Provavelmente foi um indivíduo que foi convivendo no meio onde as regras estavam presentes, mas ele passou por tanta experiência de mal-estar e de estresse e de conflitos que ele não queria mais aquela cultura para ele. Ele vai lá e faz uma outra família e ensina completamente diferente. Eu estou falando aqui do núcleo familiar, eu posso falar também do sujeito que vive a vida inteira tentando se adequar, tentando trabalhar, tentando andar na linha, mas as coisas são tão difíceis e tão terríveis, né, que ele, isso aí não dá mais para mim, não. Tranquilo? Anomia é a palavra. A ausência de normas ou a não identificação com as normas.
tanto a nível da coletividade quanto a nível do sujeito, né? Eu não me identifico, então eu vou lá e cometo o crime. Tá bom? Entendi, professor, obrigada. De nada. E aí, gente, nós chegamos no paradigma construtivista, né? Quem é que faz o bandido no paradigma construtivista? É o rótulo. Fulano é filho de Beltrano, fulano é amigo de Beltrano, é bandidinho, né? Ah, bandidinho, maconheirinho. De tanto ouvir que ele é bandidinho e maconheirinho, uma hora ele experimenta esse negócio. E aí o Kalimann, ele faz um esqueminha muito interessante no livro. Tem um esqueminha. Então, assim, quando você recebe o rótulo, você é maconheiro, você é drogado, você é bandidinho, né? Você é um... Como é que vocês chamam? Você é um peba, né? É isso? Tem um outro nome? Você é um Zé Droguinha, né? Então, quando você lança o rótulo, e de tanto lançar, o Kalimann fala que essa primeira aproximação do sujeito com o rótulo, ele pode estranhar o rótulo e recusá-lo, ou de tanto ouvir, ele pode ir lá no grupo que é rotulado como ele, experimentar a coisa. Pode acontecer duas coisas nessa experiência social. Ele pode se identificar com um grupo que é rotulado como ele. Tá todo mundo chamando de maconheiro, vou me aproximar aqui dos maconheiros, né? Experimentar uma maconhazinha tranquila, né? Não estou tecendo julgamentos, tá, gente? Só estou dando um exemplo. O povo tá falando que eu sou bandidinho, né? Como meu pai. Eu vou começar a andar aqui com os meninos do meu bairro. Eu me aproximo. Então, de tanto ser rotulado, eu me aproximo. De tanto receber o estigma, a marca, eu vou lá e me aproximo. Eu experimento. Se a experiência social ela foi positiva ou ela foi interessante para mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou continuar. Então, o rótulo que foi lançado inicialmente, ele se torna uma profecia autorrealizável na minha vida. Não é que, assim, eu até me lembro aquelas expressões dos mais velhos, olha, palavra tem poder, tá? Fica chamando seu filho disso e daquilo. A ideia aí, ela num sentido sociológico, tá, gente? Então, para a sociologia, é isso mesmo. Você rotula tanto, você estigmatiza tanto, que em um momento o sujeito ele se aproxima dos grupos rotulados como ele, para experimentar aquela situação. Se for ótimo, vai ser muito bom para mim. Se não, eu saio, né? É por isso que nós temos exemplos de pessoas que se aproximam daquele grupo específico rotulado, ele experimenta, né, a experiência da transgressão, ele não se identifica e sai. Mas tem alguns que ficam, porque se identificam com ela. Então, de tanto lançar a palavra, de tanto lançar o rótulo, de tanto lançar a marca, o estigma, de tanto ser conhecido pelas pessoas ao meu redor como um bandidinho, um Zé Droguinha, um Pebinha, eu vou experimentar isso nos grupos que são rotulados para ver se eu encontro o meu lugar. E se eu encontro o meu lugar, eu abandono o rótulo e passo a ter uma identidade. Então, não é mais rótulo, agora sou eu. Eu introverti, né? Eu assimilei isso aqui. Isso aqui sou eu mesmo. Então, é a minha identidade formada. Vocês percebem? Então, quanto mais rótulos eu lanço, quanto mais palavras eu lanço, eu estou ajudando, para o bem ou para o mal, alguém formar a sua própria identidade. Isso é muito sério. Então, para o paradigma construtivista, o bandido não nasce bandido. O bandido ele se torna bandido porque ele não se adequa àquele determinado grupo social, leva o rótulo, leva o nome, e de tanto ser rotulado, ele experiencia, se identifica e é formado identitariamente, né, sua identidade naquele grupo. Vou dar aqui um comentáriozinho. Deixa eu ver. A Ariane colocou isso aqui, isso mesmo, Ariane. Você colocou sentimento de conformismo, de desesperança com relação à anomia, lá atrás, no paradigma funcionalista. É isso mesmo. Você fica com tanta desesperança e tanta indignação que você, né?
Você deixa a regra e vai viver a sua vida. E exatamente, tudo isso aqui é muito sério. Então, vocês percebem que uma interpretação superficial não nos serve? A gente precisa abandonar as explicações simples. A realidade social é muito mais complexa. Tá? E aí, passando para o nosso último paradigma, é o paradigma fatorialista, e ele entende, né, que você tem as categorias interpretativas do risco social. Ou seja, para o paradigma fatorialista, não é só uma razão que leva o sujeito a transgredir. Eu coloquei, inclusive, no cabeçalho da nossa aula, que a pobreza, por exemplo, né, quanto mais pobre a nível econômico e a nível de vulnerabilidade socioeconômica, mais possibilidade eu tenho que o sujeito ele desvie, ele transgrida a norma. Então, no paradigma fatorialista, eu tenho um monte de fatores. E esse monte de fatores coloca o sujeito numa situação de risco social. A pobreza coloca o sujeito numa situação de risco social? Sim. A falta de entretenimento, de oportunidades de trabalho, de oportunidades de educação? Sim. Na medida que eu tenho fatores na vida do sujeito que vão se somando, eu passo a ter uma vida de risco social. Eu passo a ter um potencial criminoso ou transgressor da lei. Então, o paradigma fatorialista, basicamente, ele seria um paradigma mais atual, né? Então, eu olho para a criminalidade não porque o sujeito é mau, ou porque ele aprendeu somente com os pais, não. Eu olho para o desvio e para a transgressão na perspectiva de que existem fatores variados e diversos, né, que levam o sujeito a viver uma situação de risco social. É por isso que não cabe mais você dizer assim, fulano é carente, né? A família de fulano é carente. Então, a expressão carência, ela não é utilizada mais porque dá uma ideia de que ele não teve sorte na vida. Não é isso? Não. Ele vive numa situação de vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Que pode trazer pobreza, que pode trazer situação limite de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter onde dormir, né? A sensação de insegurança com relação ao futuro. Então, eu vou tendo fatores que vão levando o sujeito a cada momento à beira de um precipício. E à beira do precipício eu tenho um nome técnico, né? Eu chamo de risco social. Então, todo sujeito que vive numa situação de risco social, ele é um potencial transgressor da lei. Vocês já tentaram acuar um animal no cantinho? Vocês já tentaram acuar um animal selvagem? O que ele faz quando ele se sente acuado, ameaçado? Ele parte para cima, não é isso? A ideia, talvez a analogia ela seja bem adequada aqui à questão do paradigma fatorialista. Então, eu tenho tantos fatores que vão levando o sujeito à ponta do precipício, a ideia de risco para a própria vida dele, que ele, num estalo, ele tenta se defender. Talvez o crime da transgressão seja uma maneira, né, de sair daquela situação. Disse que não ia demorar, demoramos, mas acabamos. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O último paradigma, prof. Minha net caiu na hora. Jordânia, o último paradigma é o paradigma fatorialista, que entende a transgressão social na perspectiva do risco, né? Eu interpreto a transgressão porque eu tenho muitos fatores que levam o sujeito a transgredir. Paradigma fatorialista. Então, vamos recapitular? Paradigma utilitarista, paradigma positivista, paradigma social, paradigma cultural, paradigma funcionalista, paradigma construtivista e paradigma fatorialista. Qual deles te chamou mais atenção? Qual deles deu uma explicação melhor sobre a transgressão na sociedade? Você vai escolher um paradigma e vai produzir um textinho para mim. Nesse textinho, vai ser um textinho de 4 parágrafos, né? 5 parágrafos. Nesse texto, eu quero que você explique para mim o que é esse paradigma, o que caracteriza ele.
E eu quero que você fale de um exemplo que você leu num jornal, que você leu numa revista, que você assistiu no noticiário, ou que você testemunhou na sua vida. Fale de um exemplo, fale de um fato social relacionando a esse paradigma. Então, um textinho simples. Eu quero que você me explique que paradigma é esse. Eu quero que você me dê um exemplo, né, que deixe em evidência esse paradigma. É isso que eu quero de vocês. Tá bom? E vocês têm até domingo para fazer essa pequena produção. Ah, e aí uma observação. Essa atividade, gente, é a continuação da aula 8, tudo bem? Então, a atividade, ela serve para a aula 8 e para a aula de hoje. Então, se você já fez e me enviou lá na aula 8, tá feito seu trabalho. Acho que uns 3 ou 4 colegas me enviaram lá na aula 8. Recebi, tá feito, tá tranquilo. Se você não fez, você fará e vai enviar pelo link da aula 10. Porque o link da aula 8 eu já fechei. E aí, quem já enviou lá, já tá salvo, já considerei. Mas você vai enviar a sua atividade pelo link da aula 10. Muito bem. Lá. Jordânia, professor, repete, minha net caiu. Jordânia, eu disse que eu peço que vocês produzam um texto, vão escolher um paradigma, vão produzir um texto, e nesse texto você vai me explicar o que é esse paradigma, né? Quais os conceitos que o exemplificam ou que o explicam, e eu quero que você cite um exemplo da vida real, que você viu no noticiário, leu no jornal, testemunhou. Ah, professor, o filho da minha vizinha vivia num ambiente desorganizado, o menino se tornou um marginal, né? Escolha, então, olha, vou ficar com paradigma social, você ter esse exemplo. Então, é um textinho aí de 4 a 5 parágrafos, e aí vocês coloquem no cabeçalho, coloquem as informações completinhas, e me enviem pelo link da aula 10. Quem já enviou lá na aula 8, tá feito, não precisa fazer mais nada. Mas eu acho que só foram 3 colegas que fizeram isso. Certinho, gente? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu dou aqui por encerrada a nossa aula. Lembrando que vocês têm aí até o próximo domingo para me enviar esse texto, né? Foi pedido lá na aula 8. Tá bom? Alguma pergunta? Gostaram da aula? Sim, muito boa mesmo, top. Legal. Vocês perceberam como a questão, o buraco é mais Muito embaixo? conflitante essa aula. Com muitas interpretações. Segundo o meu professor, a gente precisa de todas as fatias da pizza para compreender a realidade. A gente, às vezes, quer explicar a realidade comendo uma fatia só da pizza, né? Então, cada paradigma é uma fatia dessa pizza grande. Então, precisamos de todas as fatias. Precisa compreender a realidade estudando todos os paradigmas, né? Todas as teorias. Muito bem. Pessoal, fiquem com Deus. Boa noite. Se cuidem, tá? No caso de dúvidas, falem comigo lá pela plataforma, me chamem. E aí nós vamos trocando ideia, nós vamos ajustando a nossa rota. E no caso de qualquer novidade sobre o nosso retorno às aulas presenciais, nós avisaremos a vocês. Lembrando. Posso fazer uma observação? Pode. Quando isso é explicado... Nossa, não, essa aula é muito conflitante. Quando é uma criança, um adolescente que está no meio de uma família desorganizada, explica pela família desorganizada. E quando não é? Quando é dentro de uma sociedade de classe média alta, que a pessoa não tem nem motivo para se meter num roubo, alguma coisa assim. Mesmo Olha assim, só. e mesmo assim justifica-se por esses paradigmas? É por isso que eu preciso de todos os paradigmas, Arine, para entender. Talvez o sujeito ele não viva numa situação de desorganização. Viva numa casa boa, num bairro bom, tem bons valores, mas cometa o crime não por esses motivos, mas por outros. Aí, é por isso que o paradigma social, nesse caso, não dá conta de explicar. Eu preciso de outros paradigmas para explicar. Para interpretar e para explicar. É por isso que eu preciso conhecer todos. Vocês entendem? É que nem as tendências pedagógicas, gente. Vai ter momentos que você vai exigir da sua turma silêncio e disciplina. Mas vai ter momento que você vai inflamar a turma com
debates, né? E onde todos devem falar, por exemplo. Então, você sempre vai mesclar aquilo que é conservador na educação com aquilo que é progressista. É a mesma coisa com relação aos paradigmas da exclusão social. Não dá para entender a sociedade inteira por um buraco de fechadura. Eu preciso abrir, ampliar. E eu amplio na medida que eu vou conhecendo. Professor, pode-se dizer que o que a Ariane falou seria um paradigma fatorialista? Porque, por exemplo, eu vi uma casa boa, família boa, toda organizada, não é isso aqui. Mas pode ser que eu não tenha uma atenção, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Olha só, Milena, pode ser. Porque, assim, o paradigma fatorialista, ele leva em consideração uma situação de risco social, tá? Então, eu posso ter paz na minha casa. Mas eu estou sendo agredido? Eu estou sendo violentado? Não estão me levando para a escola? Eu estou numa situação de risco social, mesmo minha família sendo rica e minha casa sendo boa? Se isso é um fator de risco social para mim, então, assim, é um paradigma fatorialista. Tá? Percebam que são muitas nuances, gente. É para esquentar a cabecinha mesmo. Mais alguma pergunta? Pessoal, risco social não diz respeito a só o pobre, não, tá bom? Professor, Risco social é uma ideia que pode ser vivenciada pelas classes mais abastadas também. Só que a gente relaciona mais as classes populares porque eu tenho pouca presença do Estado. Eu tenho pouco investimento, né? Eu tenho a urgência do trabalho, a urgência da fome. Então, isso, a pobreza em si, ela deixa em evidência o risco social. Ela deixa muito evidente, muito diante da gente. Tá? professor, na Sim. verdade, passou na televisão, não? O caso da Isabela, era de classe média alta, o daquela que matou os pais. Na minha escola teve uma criança que destruiu a sala todinha, aí foi ver o que que era. A mãe tinha corrido atrás do pai com uma arma para matar o pai, quer dizer, tinha corrido atrás da mãe para matar a mãe e esse menino. No outro dia a avó levou para a escola, né, para tentarem resolver o problema, e o menino estava transtornado. E eles são de Perfeito. classe média alta. É Perfeito, porque né? muitas vezes fica escondido. Exatamente. Então, olha só. Nesse caso, eu tenho aí uma família que vive relativamente bem, não estará em risco social pela fome, mas está em risco social porque as relações elas são doentias entre pai e mãe, né? Expondo a criança a um tipo de risco psíquico, emocional. É igual Né? aqui no DF. O terceiro lugar onde tem mais violência doméstica contra mulher é o plano piloto. Olha só que interessante. Esse é um dado interessante. Vocês percebem que a transgressão não é um dom inato das classes populares, dos sujeitos que são pobres? A transgressão também ela está nos altos escalões e nas classes mais abastadas da nossa sociedade. Tá? Então, a transgressão, gente, ela é uma característica eminentemente humana. Depende do gatilho, vocês entendem? Qual é o gatilho que dispara? Qual é o gatilho que me move a transgredir? É por isso que eu preciso entender cada paradigma a fundo para compreender. E aí eu convido vocês a lerem um pouquinho do livro, né? Dependendo do paradigma que você escolheu, ler um pouquinho do livro do Kalimann. É muito bom, sabe? Assim, eu mudei muito a minha perspectiva sobre como eu vejo a questão da transgressão e da criminalidade. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Hoje foi ótimo, hein? Hoje a conversa foi muito boa, muito bacana. Então eu vou dar a boa noite para vocês. Se cuidem, tá? Visitem o ambiente virtual de aprendizagem. Lá tem a trilhazinha explicando o que eu quero de vocês com o texto. E no caso de dúvidas, falem comigo pelo fórum de dúvidas ou pelas mensagens do AVA. Tá bom? Obrigado pela participação, pela paciência. Fiquem com Deus e vamos adiante. Bom trabalho a todos. Agora eu vou aqui aprender aonde interrompe a gravação. Ah, cheguei.
Tchau, gente. Boa noite e fiquem com Deus.